INCRA tem um outro problema, que é o Terra Legal, e o INCRA que tem uma discussão diária que tomaram. Então, assim, existe o problema que a comunidade... Aqui, ó. Perfeito, aqui, ó. Porque senão, ó, aqui, se não falar no microfone, não vai registrar. Porque se não falar no microfone, pode ser o questionamento dos outros também, eles falando todo o reconhecimento que está acontecendo, entendeu? Perfeito. Isso Então, aqui já não vai ser um ato decisório, isso aqui é só uma reunião. Sim, mas está começando... Não, calma, só um pouquinho, só para me ver, por favor. É um ato para se entender o mundo todo. Então, a gente não vai impor para o senhor que tem que ser A, B ou C. A gente vai ouvir todos que estão aqui e depois decidir. É isso. Tá, mas o que está acontecendo é o seguinte, meu senhor. Então, assim, eu vou vamos só organizar. Vamos organizar, pode ser. Chamar por comunidade? Melhor, chamar por comunidade, né? Eu vou dar. Representando meu pai aqui também. Ninguém aceitou, não. Na reserva nem é. Eu vou falar assim, eu vou falar. Você vai a lugar nenhum. Que a gente possa fazer que resolva o problema e que não atinja a comunidade. Porque toda a comunidade está sendo atingida, estão dizendo que são lubridiados. Eu não quero isso, eu só quero pautar, porque nós temos 6 dias para a gente rebater o que vocês estão. E o nosso papel é transparente, a gente tem que omitir nesse Nós estamos há 40 anos ali, nós nunca derrubamos uma árvore. Sabe o que é 40 anos você preservar o seu estabelecimento e de repente vem alguém e falar assim, ó, você não é mais dono? Eu concordo plenamente com o senhor. O senhor entende a revolta da comunidade? Aí, quando ele fala, vamos fazer novo. Vamos responder vocês Vamos retomar o intervalo. Peço, por favor, que todos tomem assento para que retomemos as atividades. Portal Barrancas ao vivo para você, com você daqui da audiência pública sobre a nova... Bora. Não, vou sentar. Vou pegar o senhor. Vamos retomar, por favor. Portal Barrancas ao vivo para você, com você daqui da audiência pública sobre a demarcação de reserva. Muita calma nessa hora. Eu peço que todos tomem assento para que possamos retomar as atividades. Atenção. O pessoal tá... Gente. Podemos recomeçar? Por favor. Tudo bem? O presidente da Câmara. Eu gostaria, por favor, de chamar. Vamos constituir. Nesse momento, nós vamos constituir a mesa técnica. Eu peço silêncio. Senhores, senhoras, esse é um momento de manifestação. Eu gostaria de, mais uma vez, retomar qual o objetivo desta consulta pública. O termo consulta já orienta o sentido de que nós estamos aqui nesse momento para ouvi-los, para que todos possam dizer, perguntar, tirar suas dúvidas e falar sobre suas inquietações. Portanto, a gente pede que todos possam ouvir. Para que nós possamos ouvir e conduzir os trabalhos, nós pedimos silêncio. Eu gostaria de chamar para compor a mesa Kellen Leite,
coordenadora geral de Criação e Planejamento do ICMBio. Ela está lá fora. Gente, o negócio tá... Aldrício Lima, coordenador do Instituto da Coordenação de Criação... aproximadamente 80% de Humaitá é reserva. Quem não quiser aplaudir, por favor, nós estamos num ambiente de educação. Este é um ambiente de uma orientação escolar, um ambiente que a gente tem que buscar ter um equilíbrio. Nós estamos aqui para ouvi-los, ok? Nós então chamamos Samuel Nienou, coordenador territorial do ICMBio Porto Velho. Elinalva de Freitas, analista ambiental do Núcleo de Gestão Integrada Cunhanja Cudá, ICMBio. Nós retomamos, portanto, do intervalo, e esse é o momento que nós vamos abrir para a inscrição. Nós temos aqui Tiago, levante, por favor, está com o microfone, e não precisa a pessoa se dirigir até aqui, ele vai levar o microfone. Assim como a Karine está bem aqui também, por favor, tá? Com os dois. Nós vamos abrir as inscrições, Karina, como a gente havia inicialmente acordado. Serão 3 rodadas iniciais de 3 pessoas, portanto. Levante a mão quem quiser se inscrever para a primeira rodada. Vejam, levantaram mais de 3. Então, nós vamos dividir aqui, direita e esquerda. Vamos levantar na direita. Já temos... Ela vai anotar o nome e depois a gente faz uma da direita. A gente pode ajudar vocês a organizar? Ela vai pegar o Gente, vamos lá. Nós estamos anotando primeiro o do lado da minha direita, esquerda de vocês, ok? Karina está anotando. As perguntas virão em bloco de 3, serão respondidas pela mesa e voltarão para a gente fazer mais rodadas de 3. Pessoal, a propósito de criação da Unidade de Conservação Federal, Reserva de Desenvolvimento Sustentável no Mirari. É muito grande, gente. Não é só uma pergunta, mas pode ser uma manifestação. É uma injeção na produtividade. Para que todas as pessoas possam se manifestar. Ok? Entendido, gente? Bom, lado direito estão inscritos. Mais alguém do meu lado direito? Vamos, e aí, Tiago vai anotar do meu lado esquerdo. Levante a mão quem quiser se manifestar do lado esquerdo. Ele vai anotar as manifestações. Tá bom? Levante a mão quem quiser. Ele vai passar anotando o nome para que a gente possa conduzir aqui o trabalho. Portanto, as 3 primeiras pessoas, Karina, vai passar o microfone. John, Manuel Domingos e Rissá Júnior. Por favor, John, vamos atentar para o tempo, ok? 3 minutos. Bom dia. Sou John Alves, secretário de Meio Ambiente, e quero aqui manifestar o meu posicionamento, não só como secretário, mas como munícipe também, filho de imigrantes que está aqui. Meus pais chegaram a 50 anos. Eu tive o desprazer de ouvir um servidor de uma instituição federal que, por hora, inclusive, abandonou o ambiente de discussão, não está mais aqui dentro sentado, em falar sobre a trágica abertura da PR-364, mas a PR-364 foi o ponto de desenvolvimento para o norte do Brasil, como a 319 ela é importante para o desenvolvimento do nosso estado, e graças à BR-364,
Hoje ele usa uma roupa de linho, um algodão, ele se alimenta, porque Rondônia produz alimento e o povo de lá é trabalhador como o povo do Amazonas também é. Quero manifestar também a minha preocupação pela própria pesquisa que ele fez, né? Em dizer que há um alto consumo de defensivos químicos, ou seja, veneno. Se ele fez essa pesquisa, então ele tem dados. Se ele tem dados, qual foi a posição do governo hoje, que está governando o país, em reduzir isso? Pelo contrário, é só vocês olharem que o governo abriu mais margem para outros tipos de defensivos, e defensivos esses que são licenciados pelo próprio governo e pela Organização Mundial do Comércio e sobre alimento, produção de alimento. Então, que crime que tem nisso? Nenhum. Se é utilizado isso de forma correta, por que outros países compram nossos alimentos? Mas, enfim, e nem, Jorge, a criação dessa reserva vai diminuir o quantitativo de fumaça para cá, porque, infelizmente, a gente sofre isso, danos que vem lá do estado do cidadão que abandonou a reunião, lá de Rondônia para cá, e lá ele não faz nada, a gente é penalizado aqui com a fumaça. Então, eu quero deixar aqui claro que criar reserva não resolve o problema do desmatamento, não resolve esse tipo de problema. O que vai resolver o problema seriamente aqui, Leandro, é zoneamento ecológico econômico e regularização fundiária, recurso a Secretaria correu atrás e nós estamos regularizando este ano 125 imóveis, até 4 módulos, até 400 hectares, através do MDA e do INCRA, ou seja, 50 mil hectares de regularização, de ordenamento rural e urbano, sem criar uma reserva, sem prejudicar ninguém. Pelo contrário, trazendo dignidade ao povo, trazendo responsabilidade e respeito. Em nome da família Auler, da minha família, de todas as famílias de imigrantes que estão aqui, o Fato, Sandiro, Nelson Vanazzi, de todos. Eu quero só respeito por quem imigrou e veio desenvolver essa terra, e obrigado, Amazonas, por acolher todo esse povo trabalhador. Manuel Domingos. Bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Me chamo Manuel Domingos, presidente da Câmara. Quero cumprimentar todos os vereadores que se fazem presentes. Agradecer ao vereador Rissa, que nos representou no início desta audiência. E dizer que é um momento muito especial. Cumprimento a mesa, as instituições presentes, famílias, colonos, se faz presente aqui neste momento, e dizer a todas as pessoas que estão presentes no posicionamento da Câmara Municipal, no qual aqui represento como presidente da Câmara. Nós somos contra a criação de reserva e ampliação de reserva. Todos os vereadores de acordo de trazer dignidade da implementação de terra, gerar oportunidade que o governo precisa fazer a população de Humaitá. São famílias que moram 40, 50 anos nativas aqui desta região, pessoas que migraram para cá para ajudar a desenvolver esse município, e dizer que não precisamos mais de reserva, e nem de ampliação de reserva, mas sim de oportunidade para o nosso povo trabalhar dignamente. Fica aqui o nosso encaminhamento do Parlamento Municipal de Humaitá, na sua afirmação contra a criação de reserva e a ampliação de reserva. Muito obrigado. Muito obrigado. Seu Rissá Júnior. Vereador Rissá Júnior. Bom dia a todos. Eu vou me reportar novamente, já falei anteriormente, e quero reforçar meu posicionamento como cidadão, como vereador deste município. Meu posicionamento institucional, como já foi dito pelo nosso presidente, nós que estamos aqui, que vivemos aqui, que somos os legítimos representantes do povo, nós que recebemos
essa autonomia, esse voto de confiança para representar o nosso povo. Nós entendemos, fizemos toda a leitura e nós somos favoráveis, somos completamente contra a criação desta RDS e a expansão também da Estação Ecológica da Comida. Por não trazer, eu vou até deixar registrado aqui uma pergunta que eu gostaria que os senhores não deixaram claro aqui na explanação. A pergunta é a seguinte: foi realizado estudo sobre os impactos econômicos da criação da RDS para o município de Humaitá, considerando restrição ao uso produtivo, redução de áreas regularizáveis, perda da oportunidade econômica, limitação de arrecadação futura e bloqueio de processos fundiários? Caso não tenha sido feito, como justificar a criação da reserva sem medir esses impactos? Nós precisamos ter certeza absoluta se isso é positivamente, economicamente, para o município de Humaitá. Mas nós, que já temos acompanhado e temos plena convicção que até hoje não deu certo, basta cruzar o Rio Madeira, você vai encontrar a frona. É isso, Edmir Brasil. Você vai ver que não funcionou, não deu certo. O nosso povo precisa de documento e de oportunidade. Muito obrigada. Passamos a palavra à mesa, por favor. Bom, pessoal, bom dia, novamente. Queria primeiro agradecer a vocês por a gente conseguir conversar de forma tranquila e dizer que nós estamos aqui para respeitar esse espaço de fala de vocês. Acho que esse é o primeiro recado que eu gostaria de dar de forma transparente. Não estamos aqui para impor nada. Esse momento é de um momento de escuta. Se tem algumas questões que não apareceram no processo, nós vamos recepcioná-las, é um compromisso nosso de recepcioná-las. E para que a gente consiga terminar esse momento de escuta, vocês precisam falar algumas dores que estão claras, tem algumas dúvidas que também estão claras, então espero que a gente tenha condições de esclarecer para vocês e recepcionar formalmente. Queria parabenizar a Câmara de Vereadores por protocolar o documento, porque é assim que a gente funciona. Serviço público, a gente recepciona os documentos, como a moderação falou, toda a audiência está sendo gravada, ela fica registrada no processo na integralidade, então nada que for falado aqui no microfone vai ser desconsiderado, porque fora do microfone a gente não consegue gravar. Então esse é um ponto bem importante. Considerando o objetivo, eu acho que a gente está cumprindo. Eu só gostaria que nós não estamos aqui contra vocês, nós viemos só para ouvir mesmo e não tomar nenhuma decisão sem com relação aos estudos de impacto econômico, eu acho que as duas manifestações do secretário e do Manuel, elas foram mais manifestações de posição, né? Não tinha uma pergunta específica. Com relação à pergunta do Risa, que é os estudos de impacto econômico, a gente faz um levantamento primeiro nas bases de dados oficiais, então a gente consulta a situação fundiária das áreas, a gente consulta os dados do IBGE, do censo, o último censo, nós estamos trabalhando com ele, que traz ali o detalhamento das pessoas, e depois a gente manda equipes no local. Já me disseram também que algumas pessoas não foram ouvidas, depois a gente consegue, né, Samuel, através daqui da equipe local, ir para ouvir essas pessoas que não foram ouvidas no processo. Porque pode ser que no dia que a gente passou a pessoa não estava, enfim, tem uma série de possibilidades para que a gente possa complementar essa oitiva na região de vocês, não só aqui na consulta pública. Entendo que hoje é um momento mais corrido, né? Nem todos vão ter oportunidade de fala, porque se falar todo mundo que está aqui, a gente vai ficar até depois de amanhã. Se quiser ficar, a gente fica também, não tem problema. Mas era isso, assim, para explicar como é que os estudos são feitos. E se vocês tiverem alguma complementação, vocês podem protocolar, que a gente recepciona, tá bom?
Não, só complementando a Karen, dizer que a consulta pública, quando a gente identifica pessoas que não foram ouvidas no processo, a consulta pública já está cumprindo o papel dela, que é um processo de consulta que vai se ampliando. E aí a gente chega nessa reunião, a gente identifica e vocês apontam as complementações que precisam ser feitas e a gente vai atrás de fazer essas complementações. Como eu falei na apresentação, o processo passa por etapas, então essa etapa é importante que fique registrado tudo. Aí, a fala do secretário, eu concordo, realmente o saneamento ecológico econômico é uma necessidade, porque vai identificar quais são as áreas para uso, quais são as áreas para proteção ambiental, quais são as áreas para qualquer determinado tipo de uso, isso é importante. Mas a gente enquanto ICMBio, está fazendo a nossa parte, que é identificando algumas áreas e apresentando para vocês para colher essas contribuições. O processo de consulta pública é isso. Colher as contribuições e verificar se precisa de complementações para serem encaminhadas. Obrigada. Respondendo mais pontualmente, né, foi questionado, né, em relação a desmatamento e queimada dentro das unidades, né, os dados, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram claramente que os dados de desmatamento e queimada dentro de unidade de conservação são muito menores do que os fora de unidade de conservação. Tá? Então, são dados científicos disponíveis em qualquer plataforma. E eu fico muito feliz de ver a Câmara de Vereadores aqui unida, né, em prol de um objetivo, porque nas vistorias a gente se deparou com as comunidades vivendo em situação de muita dificuldade. Né? As crianças estudando por meio de apostila, sem acesso à escola, tá? As condições de estrada muito precárias, condições de atendimento à saúde péssimas. Então eu fico muito feliz de ver a Câmara dos Vereadores aqui, preocupado com o desenvolvimento dessas comunidades. Obrigada. Vamos fazer, então, mais uma rodada, e começando com o Rodrigo Brito, seguido de Edine Martins e depois Edmir. Bom dia a todos. Eu vou falar poucas palavras, que eu acho que é o sentimento de todos que estão no auditório da comunidade. Nós aqui somos todos trabalhadores de agricultura familiar. Todos aqui. Um planta banana, aquele senhor ali planta melancia, outro planta soja, outro planta cana. Todos aqui são todos em prol do meio ambiente. Ninguém está contra vocês. A única coisa que a gente quer é o direito de propriedade, que a maioria das pessoas que estão aqui estão há mais de 30 anos e estão tirando o direito de propriedade dessas pessoas. As pessoas querem deixar algo para os filhos. Todo mundo pensa, vocês têm filhos, vocês comem. Se o agricultor não plantar, não tem alimento na mão de vocês. Então, todas as pessoas que estão aqui, elas estão simplesmente fazendo um pedido. Regularize, que ninguém vai desmatar, ninguém vai derrubar uma árvore legal, porque o CPF dela vai... O CPF dessas pessoas estão na frente de tudo isso. Ninguém aqui é criminoso, a gente só quer trabalhar. Esse menino tem um jirico, ele está com o filho dele lá do meio do mato, 30 quilômetros de chão, para dar o alimento para a filha dele. Aquele senhor, filho do Barroso, tem 70 anos, vivendo lá dentro da comunidade. Ele só está querendo o quê? Deixar um futuro, o filho dele. E estão tirando essa oportunidade nossa. Nós não queremos, aqui são todas pessoas de bem. Acharam que nós poderíamos se revoltar, ninguém vai se revoltar. A gente só está falando do anseio da comunidade. É só isso que nós estamos pedindo para vocês. É isso que eu quero quando você veio conversar comigo, pensando que a gente ia se rebelar, fazer alguma coisa. Não. Nós somos pessoas do bem, trabalhadores, só isso. Então, assim,
o anseio de todos aqui, o pessoal do Sossego está ali, Dona Rosa e Dona Andréia, questionando, que foram lá, dizendo para eles uma situação e, na realidade, outra situação. Então, essa também é um anseio da comunidade de Sossego. O senhor disse que eles pediram para criar uma reserva. E eles falaram que não. Então, assim, ela está representando ali, junto a todos, para falar isso. Então, gostaria só de passar por que as pessoas estão revoltadas. Por esse motivo. Porque foram lá e estão se sentindo enganadas. É isso que eu estou tentando trazer para vocês. Desculpa, gente, caiu aqui. É que vocês olhem para as pessoas que são todas trabalhadoras e ninguém quer derrubar árvore ilegal, ninguém quer desmatar. Falo que ali sobre a queimada que tem direto nos campos, a gente está ali acompanhando, ajuda a pagar, porque a gente só quer o bem de todos. Eu acho que esse é o anseio de toda a comunidade que está aqui, né? Nós passamos a palavra para Edir Martins. Ednei Martins, eu peço que respeitem, por favor, o tempo, tá? Olha, o que eu quero passar aqui para vocês é que eu vim do garimpo em busca de um outro lugar para trabalhar. Por quê? Porque no garimpo, todos vocês já sabem, o garimpo acabou para nós. Então a gente veio em busca de uma terra para a gente poder criar, produzir, tá, o melhor para os nossos filhos. E agora vocês estão aqui querendo formar uma reserva. Como vai ficar a nossa situação? A minha comunidade é Osguariba. Osguariba. E lá ninguém assinou ato nenhum para criação de reserva. Eu quero deixar bem claro. Então, era essa a minha sessão que eu tinha para. Obrigada, Ednei. Lembrando, por favor, quando se manifestarem, digam o seu nome e a localidade, por favor, ou instituição que representa. Edmei. Chegando pelo fundo do Paracoba aqui, Manuel Domingos, você tem rápido. Eu nasci no Mirari. Sou descendente dos fundadores da cidade de Humaitá e do primeiro proprietário do Seringal Mirari, fundador da cidade de Humaitá, José Francisco Monteiro. Então nós já estamos lá há mais de 80 anos. Eu sou vítima, professor. Nós somos vítimas. Quando criaram a Floresta Nacional de Humaitá, disseram que indenizar os proprietários, seu Nelson Banazzi, ali, seu Nelson está ali. O senhor já foi indenizado, seu Nelson, das suas áreas? Não, né? Eu também não. Não houve nenhuma indenização aos proprietários dos títulos definitivos da Floresta Nacional. Eu sou proprietário do título Boa Esperança e Gaivota, que gira em torno de 4.000 hectares de terra. Não foi só isso que prometeram, não, Jorge. Quando foram criar, disseram que ia ter escola, que ia ter educação, que ia ter saúde. E quem conhece a Barreira do Tambaqui, como eu, Manuel Domingo, e quem conhece o interior sabe que o pessoal lá, nessas comunidades da Floresta Nacional de Humaitá, quase 600 mil hectares de terra, é muita terra, né, que foi criada a floresta. Hoje, as populações tradicionais estão ali. A escola que tem lá foi o município que fez. O posto médico não existe. Então, essa é a minha preocupação em se criar uma nova unidade. Aqui na região do Mirari, quem se instalou lá? O Seringal vivia do extrativismo, da borracha. Aí acabou, as pessoas migraram para o garimpo, acabou. E aí, como o Chiclete falou, o Ednei foi lá derrubar 2 hectares de terra para fazer um plantio de açaí. Né? Então agora está se propondo uma unidade de conservação naquela região, que a maioria das pessoas são tradicionais. Eu conheço o Ednei Barroso há 70 anos, ele me faz desde criança, que mora na beira do Mirari, ali, a família Barroso. Né? E ele está ali, o Ednei nunca derrubou uma árvore. Né? As populações lá tratam aquilo como modo de sobrevivência do extrativismo. Então aqui a minha preocupação é essa, professora. Eu quero até lhe parabenizar, porque a senhora tem sido equilibrada, tem procurado ouvir, né? Mas assim, a senhora imagina o que eu estou sentindo hoje. Né? Eu já perdi 4.000 hectares, agora eu vou perder só mais 8.000.
Entendeu? Então essa é a minha preocupação. Sabe o que eu acho, para finalizar minha palavra aqui, Risa? O que falta mesmo é a presença do Estado. Onde o Estado não está, tem a contravenção. Se tu documentar a terra, o cara só vai cumprir a legislação ambiental, que é 20%. Porque se ele passar, vai ser multado no CPF dele. Vai ser bloqueado os bens dele, a conta dele vai ser bloqueada. É assim que age. Né? Então falta a presença do Estado para documentar as terras, dizer o que pode ser feito. A questão do zoneamento. Nós temos que saber o que pode produzir. Tem região que é preservação da área indígena, mas tem região que pode produzir soja, arroz, feijão, comida, galinha, etc. E o pessoal que vem para ali, para aquela região do Miraria ali, são pessoas que vieram para trabalhar. Tem grandes investimentos. Tem gente ali com a criação da unidade que vai ter um prejuízo enorme. E o que eu quero dizer, para finalizar minhas palavras aqui, sou terminantemente contra, porque a experiência que eu já tenho na criação não deu certo. Vamos para a mesa. Acho que aproveitou o Rodrigo, né? Falou da agricultura familiar e do direito de propriedade, e aí eu já aproveito para responder a questão do Ednei. Quando nós fizemos os estudos, a gente entendeu realmente que existe um uso para a agricultura familiar nessa região. Então, por isso, a proposta da RDS, como a Aldisa apresentou. A RDS, ela permite a propriedade privada, a pequena propriedade privada. Não vai permitir a grande propriedade privada, mas a pequena de agricultor familiar permite. Então, a proposta, ela foi desenhada em cima da realidade local. E aí a ideia de trazer a proposta em cima da realidade local é também para ouvir vocês se o que a gente constatou nos estudos está coerente com a realidade de vocês. Então, assim, é só para deixar claro, mais uma vez, que a categoria Reserva de Desenvolvimento Sustentável, ela permite a pequena propriedade de agricultura familiar. As pessoas geralmente confundem, porque as primeiras reservas que foram criadas no Brasil eram parques nacionais, onde as famílias é uma unidade de proteção que a gente chama de proteção integral, né? Não pode usar. Só que a gente tem 13 categorias que algumas permitem o uso, as de uso sustentável, que é o que a gente está tratando aqui hoje com relação à reserva Miraria. Então, acho que esse é um ponto que seria importante vocês entenderem. E aí, em cima dessas políticas, o que vem? Vem alguns benefícios do governo, que existem já consolidados para a RESEX e RDS, que são as categorias de uso sustentável. Então, Bolsa Verde, por exemplo. Bolsa Verde é uma política consolidada para RDS e RESEX. Tem as políticas do INCRA também, com relação à regularização fundiária e a benefícios. Pessoal, eu estou só falando aqui, explicando para vocês o que é. A gente já entendeu que a manifestação de vocês é outra, mas assim, eu tenho também o dever de passar o que é a proposta para vocês. Então, a proposta é essa. Não existe a previsão de desapropriação e nem de retirada dos pequenos agricultores familiares. Vamos manter, por favor. Como fizeram a audiência pública da Floresta Nacional, Nós nem as pessoas. Então, pelo menos, vocês me parabéns e convocar para ouvir. Na criação da Floresta. Obrigada, senhor. Com relação, aí já respondo também a questão da indenização, né? A indenização, ela só vai ser de propriedades que não cumprem o objetivo principal da RESEX, que é proteger o modo de vida desses pequenos agricultores familiares. Então, por exemplo, você tem uma grande propriedade dentro da área da RDS, ela tem a previsão de desapropriação se for, por exemplo, uma agricultura intensiva. Se for um uso intensivo da terra, que não é o caso aqui de vocês, né? A gente não tem registro no estudo de nenhum uso intensivo da terra, são pequenas propriedades com agricultores familiares e extrativistas. Por isso, a proposta desta categoria, que respeita, não existe tamanho de módulos fiscais. Isso depois, na gestão, a gente vai construindo
Uma coisa importante também da categoria Reserva de Desenvolvimento Sustentável, diferente das outras categorias que tem um conselho consultivo, onde as pessoas envolvidas na gestão são consultadas, na RDS o conselho é deliberativo. Então as pessoas tomam uma decisão de gestão junto com o órgão gestor. Um conselho deliberativo, o ICMBio não pode chegar e falar assim, olha, o plano de manejo vai ser desse jeito ou daquele jeito. Ele vai ser obrigatoriamente construído com aqueles moradores daquela região. Existem, a gente tem um histórico de deficiência de gestão? Temos. Não estou aqui para falar para vocês que é 1000 maravilhas a gestão ambiental brasileira. Mas como o Samuel falou, a gente tem registro de desmatamento menor nas unidades de conservação. A gente tem registro de menor taxa de grilagem. A gente tem registro de menor taxa de incêndio. Nós temos as forças de segurança que estão aqui hoje com a gente, apoiando as comunidades contra o crime organizado. Infelizmente, o ICMBio saiu de um papel de gestão ambiental em alguns lugares para atuar contra o crime organizado que está invadindo as comunidades, que está... Então, assim, essa é uma realidade brasileira. E a gente vai ter que se adequar conforme essa realidade brasileira. Bom dia a todos. Quero agradecer, primeiramente, às comunidades que se fazem aqui presente, a comunidade a qual a gente visitou, a gente vem visitando desde o início do ano. Quero, antes, responder ao seu Ednei, que é um motivo que já foi contemplado, né? O seu Ednei Martins, a respeito da comunidade Guaribas. Realmente, a comunidade Guaribas, nós não fomos lá, mas ela também não está na área de estudo e nem está na proposta. Nós fomos as comunidades que haviam potencial, que estavam dentro da área de estudo, e nós fomos consultá-los. Então, todas as comunidades que nós fomos, nós iniciamos os trabalhos em fevereiro. E lá, seu Ednei, nós começamos a primeira reunião, foi na comunidade Sossego. Na comunidade Sossego, nós explicamos todo o processo. Nós falamos um pouco sobre os estudos preliminares, o que foi levantado na região. E aí, nós Pessoal, por favor, deixa a Erinalda complementar e aí vocês, no momento de fala, vocês falam, combinado? Eu estou falando sobre a comunidade Sossego porque foi citado aqui na fala do seu Rodrigo, inclusive. E nós fizemos uma reunião lá, deu cerca de 40 pessoas, teve pessoas de Maitá, teve pessoas da Ilha da Assunção presente, tiveram pessoas de São Sebastião e pessoas de Sossego. Nós explicamos todo o processo, nós seguimos o que cumpre a OIT 169, que é, antes de ser tomado qualquer ato administrativo, o governo federal ele deve consultar povos e comunidades tradicionais que possam ser afetados pela possível decisão. Então, só concluindo aqui, nós fomos até essa comunidade, então nós, realmente, só Guaribas que não, mas já está explicado o motivo, Guaribas não está presente. E do seu Ednei, eu não entendi, ele falou Boa Esperança e Gaivota, esses dois seringais nós não identificamos essas áreas dentro da proposta. Em outra unidade, então. Tá. Então, tudo bem. Somente. Ok? Vamos passar. Só uma complementação, porque ali foi falado também sobre os campos naturais, a questão de fogo. Acho que é importante destacar aqui e avisar que o ICMBio tem uma técnica de prevenção aos incêndios florestais, que é o manejo integrado de fogo, que é o quê? Colocar fogo em época apropriada, após análise de imagens de satélite, a definição é como se fosse um acerto negro, né, que muitos conhecem aqui, né, de práticas na agricultura. Então, a gente faz queima prescritas, tá? Então, assim, não se assustem, não é o ICMBio colocando fogo de propósito. Está colocando fogo de propósito, mas não é criminoso. É uma técnica para que, quando chegar a época seca, esse capim não esteja tão vulnerável a causar incêndios florestais. Tá? Então, só fazer esse esclarecimento em relação à queimada dos campos naturais, e também dizer que, mesmo em unidades de conservação,
a competência de saúde e educação continua sendo uma competência do município e dos estados. Tá? O ICMBio não é o órgão competente de levar a educação e saúde, mas a gente pode atuar enquanto articulador. O Conselho pode fazer documentos, por exemplo, de moções, de recomendações para a Câmara, para a Prefeitura, para que se instale um posto de saúde, para que se instale uma escola, mas essa competência continua sendo do município, não é a competência do ICMBio de fazer, levar saúde e educação para essas comunidades. Obrigada. Vamos passar para o próximo bloco. Erwin, Leonir e Samuel. Erwin, por favor, diga seu nome e localidade. Bom dia a todos, meu nome é Erzinho Amâncio de Freitas, estou representando a Associação Nova Vida do Ramal Progresso. A minha pergunta é, se a ARD for criada sobre áreas ocupadas há décadas, com casas, roças, pastagens, cercas, ramais, currais e outras benfeitorias, haverá indenização? Quem fará a avaliação? Qual será o prazo? Quais os bens são indenizados? E como será tratado? Todos os senhores aí do CNBio que vieram fazer essa consulta pública. Estou vereador neste mandato do município e o que a gente está transmitindo, antecedendo os vereadores, secretários de meio ambiente, os comunitários, é a nossa preocupação com o nosso desenvolvimento. Nós já somos massacrados em termos de fiscalizações, dentro de reservas que, por vez, não podemos mais extrair aquilo que é de direito da nossa população. E com essa criação, porventura vem acontecer, vai tirar o direito mais ainda dessas pessoas que moram lá. Como político deste município, a gente é muito cobrado. A gente vive numa pressão muito grande. Passamos por operações diversas e cada vez mais intensas e violentas em cima do nosso povo trabalhador. Então, sou totalmente contra essa criação, se vir porventura, da reserva, e o que queremos é regularização fundiária, é documentação de nossas terras, para que possamos produzir, para também ter o direito de vender, porque até então o Humaitá, ele só consome, só vem produtos de fora, não temos direito de fazer criações para que possamos exportar também, para que podemos ter uma vida mais digna e também deixar para os nossos filhos uma vida melhor. Então, a minha pergunta é a seguinte, como que se faz, se já foi explicado, não estive aqui na hora da apresentação, de onde realmente surge essa criação, esse pedido, da onde é o núcleo? É de dentro do CNBio? É de dentro do Ministério do Meio Ambiente? É por parte do governo do Estado? É uma determinação? É um programa que existe em vários estados? O Amazonas, ele é prioridade de ser uma reserva nacional ou mundial? É isso que queremos saber. E de onde surge? E por que também a Câmara Municipal, o Poder Executivo, não é relacionado numa pré-conversa antes, porque aqui, realmente, quem está representando o povo são os vereadores que estão aqui, para a gente entender. Mas a gente já foi somente convocado para esta sessão que está acontecendo. Muito obrigado, essa é a minha pergunta. Aí, garoto! Obrigada, vereador Leonir. Passamos para Samuel, por favor. Bom dia, senhores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade desse momento. Quero aqui cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, né, por esse momento que é muito importante na vida do cidadão humaitaense. E é muito preocupante. Estou como vereador do município de Humaitá, sou presidente da Colônia de Pescadores, represento mais de 4.000 pescadores no município de Humaitá. E dessas situações preocupa muito a gente que representa as pessoas, que cuida realmente do cidadão humaitaense. Eu vejo aqui, dentro da questão do Mirari, eu conheço
toda a população dali que mora no Mirari. China, Carlito, sua mãe, seus netos, seus sobrinhos. E eu me pergunto, desde o início que eu me pergunto aqui, quem fez aquela carta solicitando o CMBio uma área de preservação? Eu pergunto de vocês, moradores do Mirari, que todo santo dia conversam comigo e reclamam das fiscalizações que tem, das apreensões que vocês têm, e eu conto história para vocês todos os dias dos meus familiares que moravam no Salomão e foram expulsos do Salomão. Ou porque foi criado uma área de reserva. Eu tive que tirar meu tio de dentro da cadeia, eu tive que tirar meu primo de dentro da cadeia, porque queria sobreviver. E os nossos agricultores e os nossos pescadores, eles não vivem, eles sobrevivem. É uma vida tão complicada, tão difícil, né, que eu acho que hoje nós não merecemos mais a criação de reserva. Eu vi Vossa Senhoria falar sobre a questão da educação lá no Mirari. Eu lendo essa carta aqui, eu me surpreendo a necessidade de tanto estudo e o que está escrito nessa carta. Alguém orientou ou alguém escreveu? Porque tem palavra técnica aqui que até eu tenho dificuldade de desenrolar o que está escrito aqui nessa carta. Então, se eles têm dificuldade para estudar, Deus deu uma inteligência muito grande a eles. Eu só fico mais sentido, gente, ao tempo. Eu acho que o povo deveria ter mais tempo. Ter mais tempo. Vocês poderiam dar mais tempo para a gente. 3 minutos é muito pouco para você falar o seu sentimento, a sua dor. Você pega um pescador hoje que gasta para ir pescar no Mirari 1h30. Tem uma área lá de conservação, de preservação, ele vai gastar para cá, para baixo já, para 3 casas, 3 horas de viagem. Enquanto ele gastava 5 litros de gasolina para ir lá no Mirari, ele vai gastar 50 litros para ir lá em 3 casas. Esses estudos é que vocês têm que levantar, como é que o cidadão brasileiro vai sobreviver. Hoje, se lá está falta de estudo, se está falta de educação, se está falta de saúde, é pela oportunidade que eles não têm de trabalhar, para arrumar um recurso, para mandar os filhos para vir para cá, para essa universidade estudar, para lá para o CETAM fazer um curso técnico, para lá para o UEA fazer uma faculdade, ou manda ele lá para Porto Velho para fazer uma faculdade, ele defender o próprio pai dele, que está no sofrimento. Eu só lamento o tempo, mas eu quero dizer para vocês que a colônia de pescadores, onde eu represento, eu vou protocolar com vocês uma manifestação contrária à área de preservação. Me desculpe quem escreveu aquela carta, quem colocou que precisava de uma área de preservação no município de Humaitá, me desculpe, mas eu não sei se você escreveu da livre espontânea vontade, mas eu sou contra. Deixe-me ter só um tempinho. Hoje foi criada a usina aqui no estado de Rondônia. Quem de vocês que mora na zona na margem do Rio Madeira não sofreu as consequências de 2014? Perderam casa, perderam plantação, ninguém olhou para essa pessoa. É verdade. Essa aqui que o ICMBio, o IBAMA tem que ir lá dentro da usina, ver o que está acontecendo. Nós estamos com casos de câncer no município de Humaitá para mais de 900 pessoas sofrendo a questão de câncer, quem mora na zona rural, porque toma essa água contaminada, que é aquela água que fica parada lá na usina, quando o sol, a população não tem uma água de qualidade e é obrigada a tomar essa água. E está sofrendo a questão de saúde. Lá é que precisa de uma fiscalização. Que quantas toneladas de peixe morreram lá nessa usina? Em 2014 você viu um monte de peixe aqui, ó, baixando o Rio Madeira, passando pela necessidade. Então eu peço para vocês, façam uma fiscalização lá, dê uma olhada lá, porque eles têm recurso. Obrigada. Para dar um suporte ao município de Humaitá. Obrigada, vereador Samuel. Passamos então para a mesa. Então, pessoal, só respondendo aqui,
Gente, por favor, nós ainda temos muitos inscritos. Para que a gente possa concluir e dar espaço para que todos falem, a gente precisa ouvir. Ok? Obrigada. Então, o senhor Amâncio, eu não peguei o seu primeiro nome. Aqui um pouquinho, nós voltamos ao vivo daqui da UFAM, da 29, sobre a audiência pública, sobre a criação de uma nova reserva do Mirari. Tá ok? Daqui um pouquinho a gente volta. Aqui da UFAM da 29. Tá ok? Um abraço, até mais. Daqui um pouquinho a gente volta. Esse processo de